Revisão da vida toda, até que enfim a mídia começa a cobrir a causa dos aposentados. A nossa manifestação na Paulista surtiu efeito, pessoal. A mídia agora está de olho na revisão da vida toda, viu que dá visualização, viu que os aposentados estão de olho e a mídia vai falar sobre o que dá ibope. Sempre foi assim. Então, cada vez que você comenta aqui revisão da vida toda, já você mostra que a causa é importante, você mostra que a revisão da vida toda está mais viva do que nunca. Então, vamos juntos, pessoal, começando pela CNN e depois. Vocês não vão acreditar. A Folha de São Paulo, junto com Medeiros, publicando a verdade escancarada na cara do INSS. Não tem mais para onde fugir. Vamos começar aqui com a CNN, pessoal. Olha aí. Supremo discute recurso da decisão que anulou a revisão da vida toda no INSS. Me perdoem, a iluminação não está tão boa, eu estou um pouco improvisado, né? Não estou aqui no escritório de Brasília, estou em outro local, então só queria trazer essas informações. O que importa é o áudio e a informação, tá bom? Me perdoem nesse vídeo aqui. Vamos lá. Julgamento marcado para os dias 23 a 30 de agosto. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, pautou um recurso do IEPREV contra a decisão que anulou a chamada revisão da vida toda dos benefícios do INSS. O julgamento será realizado no plenário virtual entre os dias 23 e 30 de agosto. Em dezembro de 2022, o Supremo validou por 6-5 a revisão da vida toda, dando vitória aos aposentados. O julgamento foi uma derrota para a União, que estimava impacto de até 480 bilhões de reais para as contas públicas, segundo a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o governo teve a coragem de publicar isso em uma lei, 480 bilhões de reais. A tese que dava sustentação à revisão da vida toda era que o segurado tinha direito a optar pela regra que fosse mais vantajosa para ele. Olha aqui, pessoal, a propaganda aqui que não para. Aê, propaganda, hein? Muito bem. Então você sabe a questão da regra de transição, regra definitiva, e a anulação da decisão anterior foi feita por uma via indireta. Anulação entre aspas, como a gente vai ver aqui, né, pessoal? Por meio de um julgamento sobre uma regra de transição para cálculo das aposentadorias em março deste ano. A Corte decidiu que, com base no julgamento que declarou a constitucionalidade da regra de transição para o cálculo do benefício, o segurado não poderia optar pela regra mais favorável. Só que aí o IEPREV argumentou, aí sim eles estão mostrando a realidade. Ó. O IEPREV argumentou, por meio de embargos de declaração, que o Supremo foi omisso ao deixar de se manifestar sobre os efeitos da decisão de março desse ano, sobre a decisão tomada em 2022. O Instituto também pede que o direito à revisão das aposentadorias seja preservado, no mínimo, para quem já tinha ações ajuizadas, pessoal. Até a data da publicação do acórdão, isso não é verdade, porque isso aqui é a data do julgamento. Então, poxa, CNN, precisa revisar esses textos aí, né, gente? Então, vamos seguindo aí. A entidade ainda contesta o impacto bilionário alegado pela União para a revisão dos benefícios. De acordo com estudos feitos pelos economistas Thomas Conte, Luciana Jung e Luciano Tim, para o IEPREV, o impacto financeiro mais provável seria de 1,5 bilhão de reais, né, 1 bilhão e meio, ou, na pior, entre aspas, das hipóteses, 3,1 bilhões de reais. Então, veja que a causa dos aposentados ela está agindo com tanta honestidade intelectual que a gente já está tratando 3,1 bilhões, né? Como se fosse já, né? Vamos dar uma colher de chá, vamos falar já no maior impacto possível. 3,1 bilhões não vai superar esse valor. E a integridade do sistema previdenciário foi um dos pontos destacados nos votos dos ministros que votaram pela anulação da tese, como o Barroso e o Zanin. Só que em junho, né, a Advocacia Geral da União se manifestou contra o recurso, mas se manifestou fora do prazo, né, meus amigos? O órgão argumentou que a decisão favorável aos aposentados, proferida em dezembro de 2022, ainda não transitou em julgado, de sorte que não se vislumbra qualquer ameaça à segurança jurídica. A AGU também citou um estudo mais recente, segundo o qual o custo financeiro da revisão da vida toda seria de 70 bilhões de reais. Ou seja, meus amigos, em poucos parágrafos nós temos
vários números diferentes, né? Era 46 bilhões, depois 360 bilhões, depois 480 bilhões e agora, né, a AGU citando o estudo mais recente de 70 bilhões. Então já voltaram para trás, então já estão diminuindo, daqui a pouco vocês vão ver, a própria AGU vai reconhecer que é 3,1 bilhões dá para pagar. E uma notícia, né, um pouco tendenciosa, mas um pouco tentando cobrir os dois lados. Tá bom. Só que agora, meus amigos, agora a gente vai ver a verdade escancarada. Nada mais, nada menos que Luiz Antônio de Medeiros. O Medeiros é ele mesmo, com o artigo publicado na Folha de São Paulo. STF. Revisão da vida toda e a verdade por trás dos números. Então, os meus parabéns ao Medeiros pela liderança no movimento em favor dos aposentados, por conseguir já 3 manifestações de sucesso na revisão da vida toda na Avenida Paulista, com caminhão de som. Paramos a Avenida Paulista, fizemos a manifestação, primeiro parado, depois fizemos a passeata. Nós paramos a Paulista, tem que causar, tem que chamar atenção mesmo para a causa dos aposentados. E aí a Folha de São Paulo já mostra que o impacto financeiro à União seria de no máximo 3,1 bilhões de reais em 10 anos. Luiz Antônio de Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, ABRAPA, e fundador da Força Sindical. E eu também sempre faço questão de ressaltar, né? O Medeiros ele consegue, com essa força política, muitas reuniões, inclusive reuniões com o ministro da Previdência. E vocês sabem, né? Nós como advogados, vamos fazendo a parte jurídica e o Medeiros vai fazendo um representante na liderança do lado dos aposentados, né? Então, é realmente um belo trabalho. Vocês podem ver que é um trabalho em conjunto. Tá todo mundo junto, meus amigos. E começa assim. Platão afirmou: a justiça é a virtude que distribui a cada um o que lhe é devido. Lula disse em sua campanha à presidência da República: a nossa prioridade será cuidar dos pobres e marginalizados, garantindo-lhes acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia, para que possam ter uma vida digna. Isso foi palavras dele, né? Entre aspas, que realmente foram palavras dele. Diante disso, o Medeiros questiona: um pobre aposentado que recebe benefício de um salário mínimo consegue assegurar o seu direito à saúde e moradia? Consegue pagar aluguel, se alimentar e comprar remédios? Acrescentemos mais uma incógnita a essa triste equação. É justo que aposentados que trabalharam e contribuíram regularmente ao longo de toda a sua vida tenham o cálculo do seu benefício limitado aos salários que recebiam após 94, quando, em alguns casos, tinham rendimentos maiores antes desse período, o que resultaria em uma contribuição mais elevada e, consequentemente, um benefício maior? Eu falei isso, né? Tive a oportunidade de discursar 3 vezes já na Avenida Paulista, num caminhão de som, e eu falei: para quem não entendeu ainda a revisão da vida toda, imagina você contribuir sua vida inteira, chegar na hora de receber o seu benefício e cadê as contribuições, né? O INSS não considerou para fins de cálculo do valor do benefício. Então, você acha isso justo? Com certeza não é, né? É essa injustiça que a chamada revisão da vida toda procura corrigir. Ação vitoriosa no STF em 2022, com acórdão publicado em 2023. O que mudou nesse tempo, STF? Fala para mim. Os aposentados ainda comemoravam a decisão, aguardavam o recebimento dos seus benefícios corrigidos, quando os ministros foram induzidos a um erro totalmente absurdo. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, olha essa lei de novo aqui, inscreveu no Orçamento da União que a revisão custaria o valor estratosférico de 480 bilhões de reais aos cofres públicos. Para evitar o suposto rombo financeiro à União, entre aspas, utilizaram-se de 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, de números 2110 e 2111, que estavam adormecidas desde 99, para, de maneira indireta, derrubar o mérito conquistado a duras penas. A matéria com o acórdão publicado tem força de direito adquirido e não pode ser revertida sob pena de insegurança jurídica, mas assim o fizeram. Compreendendo a necessidade de uma memória de cálculo elaborada com a metodologia científica para contestar os números da AGU, que o próprio ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, classificou como chutômetro e ele confirmou para a gente.
presencialmente, na nossa reunião presencial, ele reafirmou que falou, é um chutômetro, porque ninguém me apresentou esses números até agora. Vocês são os que mais estão chegando perto e agora temos os números concretos. Então, ele mesmo classificou como chutômetro. E o IEPREV contratou uma auditoria de alto nível, composta por Thomas Conte, Luciana Jung e Luciano Tim, professores da FGV e do INSPER, para estudar a questão e, com o resultado, possibilitar um recurso à decisão do STF que atendeu ao governo. Após estudos aprofundados, considerando a afirmação do Conselho Nacional de Justiça de que a revisão da vida toda beneficiaria apenas 102 mil aposentados, a auditoria concluiu: o impacto financeiro à União seria de, no máximo, 3,1 bilhões de reais em 10 anos, ou seja, 310 milhões de reais por ano, ou 0,6% do valor alegado pelo governo. Ou seja, meus amigos, não são 480 bilhões, mas sim 3,1 bilhões. Aí que vem um outro ponto. Os aposentados nem sequer terão grandes aumentos em seus benefícios. Serão suficientes apenas para se alimentarem um pouco melhor e comprarem os seus medicamentos. Por quê? Você, por exemplo, recebe 1.500, vai passar a receber 3.000 reais. Você acha que isso é uma fortuna para aposentados, pessoal? Claro, é um dinheiro que vai fazer total diferença, mas vai trazer um pouco mais de dignidade. Mas mesmo assim, ainda é pouco, né, pessoal? Então, o que que o governo está esperando para pagar esse dinheiro, pessoal? Eu também não consigo entender após a decisão de dezembro de 2022. E esses recursos serão suficientes apenas para os aposentados poderem se alimentar um pouco melhor. Os atrasados pode vir para realizar alguns sonhos, né? Reformar a casa, trocar de carro, viajar um pouco. O reajuste também vem para ajudar um pouco, mas não é nada, não tem como falar que vai quebrar o país, pessoal. Isso aí é a grande inverdade. E está resolvido o dilema do STF: salvar o país de um suposto rombo, entre aspas, à custa do desrespeito aos direitos dos aposentados e da insegurança jurídica. Resta a Corte, que marcou o julgamento do recurso do IEPREV e da CNTM em plenário virtual entre os dias sexta-feira, 23 e 30 de agosto. Resta então ao STF reconhecer o direito adquirido dos aposentados quando o tribunal votou favoravelmente à revisão da vida toda. E aí, a própria promessa do Lula durante a campanha vai poder ser cumprida e Platão sorrirá satisfeito com a decisão. Então temos aqui, agora sim, a mídia passando a apresentar a revisão da vida toda para todo mundo, né, pessoal? Era isso que estava precisando e a manifestação na Avenida Paulista surtiu um grande efeito. Então, que Deus te abençoe grandemente. Revisão da vida toda está próxima da vitória. Vamos juntos, vai sair a data e a gente vai acompanhar de perto. Então já se inscreva aqui se você gosta de informação verificada. Um grande abraço e até a próxima.